Ok, pessoal, graça e paz a todos. Nós vamos hoje dar início, à nossa aula de História de Israel. E eu sou o pastor Ricardo Guedes, sou graduado pela Faculdade de Iguaçu de Teologia, mas sou registrado pela UNIG de Nova Iguaçu. Nós somos formados em bacharel em Teologia, pós-graduado nas Ciências da Religião e também em História e Cultura Africana e Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, tá bom? Iremos ficar com vocês aí durante esse período do mês de maio e espero que nesse período nós possamos aprender o suficiente para que essa aula seja realmente de grande proveito para vocês. Então, como nossa área é a História de Israel, nossa aula, melhor dizendo, é a aula de História de Israel, eu quero apresentar para vocês o nosso panorama desse assunto, É bem verdade que a história de Israel, ela começa dentro das informações que a Bíblia nos fornece sobre o patriarca Abraão. Então, obviamente que nós iremos trabalhar um período aí na história, dentro de uma ordem cronológica, a partir do ano 2100, nessa decrescente aí, antes de Cristo. Então, do ano 2100 antes de Cristo até os dias atuais. Esse é o projeto e o objetivo da aula de História de Israel. Portanto, nós iremos falar sobre os patriarcas de Israel como principal assunto inicial, O segundo assunto, após essa história patriarcal ou dos patriarcas de Israel, que abrange aí mais ou menos um período aí entre o ano 2100 até o ano 1700, 1680 ali, com a morte de José do Egito. Depois iremos fazer também a abordagem do Êxodo 1, conhecido na história como Êxodo 1, ou seja, aquele período que mostra justamente a saída, do povo de Israel da terra do Egito, e depois nós vamos a esse período da terra de Israel, do povo de Israel, na terra do Egito, que nós conhecemos como Êxodo 1, é justamente esse período aí que abrange a saída do povo da terra do Egito. Esse período vai aproximadamente ali entre o ano 1400 a 1405 a.C. Aí chamamos de Êxodo 1. E aí nós temos também, dentro desse contexto aí da história, nós temos também a avaliar essa ideia justamente do Êxodo 2. Quando eu falo Êxodo 2 dentro da história, eu estou justamente me referindo à ocupação da Palestina, A ocupação da Palestina, que é mais ou menos entre o ano 1390. Deixa eu fazer aqui uma ressalva, por favor. Quando eu falei o Êxodo 1 e falei da saída do povo, eu quero confirmar que essa saída dá mais ou menos entre o ano 1440, aproximadamente. Perdão, quando eu falei 1405, já falei justamente nesse período do Êxodo 2, que entra justamente a chegada do povo à Palestina. Então, nesse processo aí da ocupação da Palestina, é mais ou menos entre o ano 1400 a 1390. Aí nós chamamos então de Êxodo 2. E é bom observar que esse processo da história do Êxodo, que vai durar esse período aí de 50 anos, entre o ano 1440 ou 1445 a.C., com a saída do povo da terra do Egito, esse processo do povo dentro do deserto. Estamos falando aqui da geração de Jacó, do Jacó que agora é Israel. Então, a chegada de Israel na Palestina, que dá-se aproximadamente entre o ano 1404 ao ano 1390. Por isso, abrange esse período aí entre o Êxodo 1 e o Êxodo 2, aproximadamente 40, 50 anos. Considerando tudo isso, nós iremos fazer essa abordagem histórica do povo de Israel também dentro da Palestina ou na ocupação da Palestina. E aí nós vamos ter, após isso aí, esse período da ocupação dos juízes, que começa mais ou menos, quando eu falo a atividade, melhor dizendo, dos juízes, logo após a ocupação de Josué com o povo de Israel na Palestina, nós vamos ter as atividades dos juízes. E essa atividade dos juízes começa ali aproximadamente após a morte de Josué, no ano 1370. A história de Israel narra esse período negro, obscuro da história de Israel,
e nós vamos trabalhar também esse período com muita eficácia, para que vocês possam entender essa história passo a passo. Também vamos falar sobre a implantação da monarquia, né? Chamamos de monarquia 1 porque trabalhamos a ideia do Reino Unido, e também a monarquia 2, que pega justamente essa parte do reino dividido. Ou seja, a monarquia 1, nós certamente abordaremos ali entre o reinado de Saul, que no início começa no ano 1050, até justamente o final do reinado de Salomão, que vai até o ano 930, totalizando aí 120 anos de monarquia, né? Nesse sentido aí, a monarquia unida de Israel. Então, quando Israel se torna um Estado, né, regido pela monarquia, né? E aí, nesse reino unificado. E aí, pegando a segunda parte dessa monarquia, vamos pegar a monarquia do reino dividido. E essa eu vou chamar de implantação da monarquia 2, né? Que começa com a divisão do reino, justamente entre o ano 931 e o ano 930 ali, quando termina o reinado de Salomão e o reino é dividido em duas partes. Logo após isso aí, vamos falar de Israel no exílio, tá certo? E aí, quando eu falo de Israel no exílio, ou quando a história fala de Israel no exílio, nós iremos justamente fazer essa abordagem das duas tomadas, a Assíria e também de Babilônia, né? A Síria que toma o reino do norte e Babilônia que toma o reino do sul, ou seja, Israel e Judá. Já estamos no reino dividido, já estamos aí nos reinos que são tomados pelos dois grandes impérios, que é o Império Assírio e o Império Babilônico. Isso aí vai acontecer já lá na frente, entre o ano 722, que é quando o reino de Israel é tomado pelo Império Assírio. Israel, reino do norte, que tinha como capital Samaria, como referência aí para vocês entenderem. E também o Israel do sul, que tinha como capital Judá, mas só é tomado lá na frente, lá no ano 135, mais ou menos, a 140 anos depois, no ano 586, pela Babilônia, do tão famoso e conhecido Nabucodonosor. Logo após esse período aí, falaremos um pouco sobre o domínio dos persas, que vai entre o ano 538 até o ano 331, esse domínio do Império Persa, mais de 200 anos aí, dominando aí a história, né? E depois, logo após isso aí, vamos falar sobre o repatriamento, né? Esse repatriamento e o judaísmo pós-exílico, ou pós-exílio, como você queira, né? O povo voltando para sua terra natal, justamente sobre o domínio, né, de Esdras, Neemias e Zorobabel. Essa história é muito importante, que é um marco na história de Israel pelo rei persa, que você já conhece, chamado de Ciro. E isso vai acontecer através de uma profecia dada pelo profeta Isaías no ano 740. Porém, só vai acontecer no ano 536, aproximadamente 204 a 200 anos depois da profecia, né? E aí Ciro não era nem nascido, você bem conhece a história. Então, esse repatriamento e o judaísmo pós-exílio, ou pós-exílico, nós vamos trabalhar também essa ideia, né? E não deixar de falar sobre o domínio dos gregos, ou seja, entramos agora no período interbíblico, e esse período interbíblico é um período muito rico na história. Nós chamamos de silêncio de Deus, mas na verdade é um silêncio profético, né? Deus não usa a voz profética nesse período, mas a ação de Deus não deixa de existir. Deus está sempre agindo, inclusive no silêncio. E nesse período aí nós vamos ter grandes ações de Deus, e eu quero falar sobre cada uma delas. Por que o Império Romano? Por que o Império Grego? Por que o Império Macabeu? Qual foi a importância de cada um desses impérios? O que aconteceu em cada império desse aí? Qual foi a importância, principalmente, meus irmãos, né, do domínio dos Macabeus ali, mais ou menos no ano 164 a 165 a.C., e vai dominar por um bom período, mais ou menos no ano 168, melhor dizendo, até o ano 64, por mais de 100 anos os Macabeus vão dominar essa região toda aí, incluindo a Palestina. E aí nós vamos comentar um pouco sobre isso, né? Essa chamada eles chamam de rebelião dos Macabeus. Na verdade, ela vai nesse período aí mesmo. Eles vão dominar por 104 anos, né? Que vai de 168 a 167, até mais ou menos o ano 64 ao ano 63 antes de Cristo, nessa decrescente aí, e vai dominar por mais ou menos 104 anos. E aí entra, logo após isso aí,
justamente o domínio dos romanos, né? Que vai dominar aí com toda a força, ou toda a sua força, entre o período 63 ou 64, como eu disse agora há pouco, até o ano 135 depois de Cristo. Esse domínio total do Império Romano, né? E aí você vai ver, e vamos também falar sobre, um pouquinho também, sobre a chegada do Messias na Palestina, essa que nós chamamos da chegada do Messias através das profecias do Antigo Testamento e a rejeição dos judeus ao Messias, né? E a importância dessa rejeição também para os gentios. Vai ser traçado tudo isso. Logo após nós nos dedicarmos a esses assuntos aí, né, precisamos justamente abordar temas importantes dentro dessa história. Principalmente o que nós vamos chamar de... dentro da história nós vamos chamar do Israel Antigo, né? Antes de comentar sobre esses assuntos, eu preciso, nessa minha aula introdutória, comentar um pouco sobre esse Israel Antigo e como surgiu Israel, porque às vezes nós abordamos a ideia, né, ali de o surgimento da nação de Israel a partir de Jacó, filho de Abraão, que era pai de Isaac, que gera Jacó, e Jacó gera Judá, e vai nascer Israel, ou seja, o reino de Judá se dá origem, né? Mas na verdade tudo começa com Israel. É bom lembrar que Judá é um filho de Israel, de onde vai dar a ideia de judeu, a partir de Judá, mas Israel já existe desde a chegada a chamada de Jacó, né, para justamente estabelecer essa nação que é dada a ordem a Abraão, lá ainda no Gênesis 12, né? Isso vai se cumprir justamente no neto, na figura do Israel. E na figura do Judá, né, que é um dos filhos de Jacó, de Israel, por isso que o nome da nação é Israel, mas na frente, quando divide-se as nações, aí vai ter dois reinos, Judá e Israel, e aí, quando surge Judá, nós vamos ter a ideia. Eu não tinha como expressar essa ideia de judeu, uma vez que nós tínhamos aí o seu pai, ou o seu patriarca, por nome de Israel. Por isso a nação de Israel. Mas na frente é dividida em dois grupos, que aí você vai ter o grupo chamado de Israel, que é o Reino do Sul, o Reino do Norte, melhor dizendo, e o outro grupo, né, outro estado chamado de Judá, justamente por conta dessa tribo aí de Judá, que vai liderar essa segunda parte aí dessa divisão do reino. E então, tudo começa lá atrás, e é importante nessa aula introdutória falar de como tudo aconteceu. Primeira coisa que nós temos que pensar e que imaginar na história é justamente sobre as alianças de Deus, né? E para isso, até chegar a Abraão, que é justamente a dispensação chamada patriarcal. A partir da patriarcal vai justamente surgir essa nação que é chamada Israel. Então você tem a aliança edênica lá atrás, de onde tudo começa, tem essa aliança com Adão, aliança edênica dentro do Éden, a aliança com Adão, né, que condiciona o homem à vida do decaído, após o pecado. Você vai ter a segunda aliança, que é, melhor dizendo, a terceira aliança, que é a aliança com Noé. Aí a quarta aliança, a aliança com Abraão, que é justamente esse período aí que nós vamos fazer essa abordagem. A aliança com Moisés, que é a quinta. A aliança da Palestina, que é a sexta aliança. São um total de 8 alianças. Você tem a aliança com Davi e também a nova aliança, né? E essa nova aliança assegura justamente a transformação espiritual de Israel e de todos os que creem em Cristo, tornando-se agora, né, aceitáveis diante de Deus. Isso vai justamente formar esse quadro das alianças dentro de cada dispensação. E aí entra o quadro das dispensações. Considere que tudo começa a partir da queda do homem. Não podemos comentar aqui dentro dessa aula sobre a dispensação da inocência, porque fugiria muito do assunto. Mas a partir da consciência começa a dar origem a essa chamada. Por quê? Porque nessa dispensação aí, da consciência, que é a dispensação da queda do homem, vai surgir justamente os três filhos, né, do homem caído. Que aí você tem Caim, Abel e Sete. E a partir de Sete você vai ver que vai surgir justamente esse descendente de Sete aí, chamado Noé. Ele vai descender de Sete, do terceiro filho registrado ali na Bíblia, né? O terceiro filho que a Bíblia registra para dar sequência a origem
da raça humana, que é o Sete, filho de Adão, e aí vai nascer o Noé, a partir do dilúvio, né? E aí nós temos essa dispensação chamada de dispensação da consciência, que vai durar um bom período, né? Ela vai durar esse período aí de Gênesis 3:1, que aí nós estamos falando da queda, até o Gênesis 8, do 3:1 até o 8:14, e vai durar aí um período de aproximadamente, na verdade, os dispensacionalistas, né, vão divulgar essa dispensação com um período de 1656 anos, né? E aí vai chegar o final essa dispensação, e aí nós entramos na dispensação chamada de governo humano. É uma dispensação pequena, vai de Gênesis 8:15, porque no 14 termina a dispensação chamada de consciência, até o Gênesis 11, né, 19. Então, essa palavra-chave, governo humano, dá justamente o nome a essa dispensação. E ela vai durar aí em torno de 427 anos até o Gênesis 11, 19, quando entra ali a chamada do patriarca, né? Então, nesse período aí dessa dispensação, é importante lembrar que vai surgir a distribuição das raças. E aí, a partir dessa distribuição das raças, nós vamos exatamente chegar ao filho de Sem, chamado Eber, na ordem cronológica, não é filho direto, mas na ordem cronológica, né? Nós vamos chegar ao filho de Sem, que é um dos filhos de Noé, e vamos chegar a esse patriarca principal, que vai dar origem a Tera, ou Terá, que é o pai de Abraão, e depois a Abraão. E aí nós pularíamos aqui para o Gênesis capítulo 10, versos 24 e 25, quando fala desse homem que dá origem aos hebreus. Porque Abraão, o hebreu, né, de onde vai surgir esse nome hebreu, vem justamente dessa expressão Eber, que é esse patriarca, esse primeiro patriarca da história dos hebreus, que vai surgir em Gênesis capítulo 10, versículo 24 e 25. Porém, antes disso, é importante que nós temos que observar que dentro dessa dispensação chamada governo humano vai surgir essa ideia das raças, né? Cã ou cão, algumas traduções cão, outras cã. Cã é Sem, Cã e Jafé. Aí você tem esses filhos de Noé, que é Cã, de onde vai dar origem justamente, né, as raças chamadas na história vão ser chamadas de turanianas, que é negras, né? Ou melhor dizendo, e negras, turanianas e negras, melhor dizendo. E aí vai surgir esse povo que historicamente falando, nos processos teológicos aqui da formação das raças, no contexto bíblico, nós vamos dizer que é ali onde se concentra, ou tem toda a concentração dos africanos hoje, a partir da descendência de Cã ou de Cã. E aí você tem o outro filho dele, que é chamado Jafé, e esse filho dele chamado Jafé, nessa distribuição das raças, nós vamos ter justamente as raças arianas ou indo-europeias, de onde nós vamos dar essa ideia dos descendentes de Jafé. E é onde surge a ideia dentro do contexto da religião, a partir de Jafé vai surgir o cristianismo, né, que é a partir do continente europeu, né, onde vai ser povoado pelos filhos de Jafé, e surge ali a ideia do cristianismo. Então, basicamente, nós vamos ter toda essa ideia, né, dessa formação. E esse outro filho dele, chamado Sem, que esse aí vai ser justamente essa raça de onde vai surgir, chamada de semitas. E a partir dessa raça semita, ou semitas, né, que são vários povos, vai surgir exatamente o nosso patriarca, de onde vai surgir o nosso patriarca chamado Abraão, que é justamente do terceiro filho, ele é filho do terceiro filho de Sem, chamado Arfaxade, né? E aí vai surgir Abraão, de onde vai surgir o Messias. E aí esse povo aí vai povoar, na história da povoação, dessa distribuição das raças, eles vão povoar o continente asiático, provavelmente. É claro que nos outros continentes tem participação desses povos que migram para outros, mas biblicamente falando, para se ter uma noção de como surgiu, né, essas grandes religiões, nós vamos ter justamente Abraão, que é o pai do islamismo e o pai do judaísmo, né?
e aí o islamismo toma conta, né, de todos os continentes, principalmente o asiático e o continente também africano, mas com muita força o continente africano. E aí vocês vão observar que, a partir dessa distribuição aí das raças, vamos ter exatamente essa grande ideia, né, de surgir o patriarca Abraão. Então, voltando a esse contexto histórico anterior aos patriarcas, agora podemos falar um pouco justamente sobre essa ideia patriarcal. Então, a partir de Sem, vai surgir esse grande descendente chamado Eber, de onde Eber vai gerar, vai dar a ideia de Hebreus, que quer dizer aquele que veio do outro lado, né, do rio, de onde eles eram concentrados, essa raça, lá na Mesopotâmia antiga, lá atrás, considerando que Abraão é de Ur dos Caldeus, ele é um caldeu e vem dessa região. Então, a partir daí, vai dar origem a esse povo. Eber vai gerar, né, vai ser o pai de Tera, e Tera vai ser exatamente o pai de Abraão, dentro dessa ordem, nessa consistência da chamada. E aí, nesse período aí, meus irmãos, dessa era patriarcal, é importante nós falarmos um pouquinho sobre esse ambiente histórico. Nesse ambiente histórico aí, nós vamos ter os sumérios, nesse período aí que vai mais ou menos entre o ano 2800 até o ano 2400 antes de Cristo, né? Esse ambiente aí onde vivia o patriarca Abraão controlava essa região ali do rio Eufrates e dominou por mais ou menos 480 anos na história, entre o ano 2800 até o ano 2320, 2350, por aí. Então vai dominar esse período de 460, 480 anos antes de Cristo. E aí vocês observam, dentro desse contexto histórico, onde vivia o nosso patriarca, que vai surgir também, né, os acádios, ou conhecidos como os acadianos, e eles vão dominar esse período aí, que vai ser depois do período dos sumérios. Depois vem a invasão guta, que vai ser nesse período aí, só para localizar vocês qual era o ambiente, né, que vivia o nosso patriarca, o ambiente histórico. E todo esse dentro dessa história também o domínio de Hammurabi ou de Hammurabi dentro da Babilônia. E já a história de Hammurabi, ou esse domínio de Hammurabi na Babilônia, é bem popular, né? Bem conhecido dentro da história bíblica, porque muito provavelmente foi pesquisadores, né, acreditam exatamente que o nosso Moisés, nosso legislador Moisés, né, que narra ali a história do Pentateuco, vai justamente criar ou copiar leis que vinham do código de Hammurabi. Então, algumas leis que Moisés coloca no Decálogo atribui exatamente o patriarca chamado, a esse legislador da Babilônia chamado Hammurabi, né? Esse dominador que teve esse domínio na Babilônia no período ali entre o ano talvez 1700, né, a 1550, 1600 antes de Cristo, esse período em que provavelmente o Egito, as leis que regiam ali o Egito, onde o próprio Moisés viveu por anos, quase que parte da sua vida ali, 40 a 45 anos, né, onde ele cresceu e teve toda a sua formação, vai viver essa história, essas leis que foram criadas por Hammurabi, e provavelmente o Egito copiou muito isso, e Moisés vai também fazer isso quando vai organizar o Decálogo ali na frente, lá no ano, entre o ano 1440 até o ano 1410, quando ele prepara ali os 10 mandamentos, que depois eu quero falar um pouco também sobre isso, e a importância desses 10 mandamentos, não só para o povo de Israel, mas também na nossa era, na era cristã, porque é muito importante lembrarmos disso. Então, dando essa ideia dessa aula introdutória aqui, né, nós iremos justamente fazer essas abordagens que será de grande importância para o contexto histórico de Israel. E aí então, quando chega o patriarca Abraão e surge a dispensação patriarcal, nós vamos ter justamente a ideia, ou vamos ter a origem, melhor dizendo, a origem do povo que lá na frente nós vamos chamar de judeu. Mas até então agora o povo de Israel,
e a sua promessa estabelecida em cima do patriarca Abraão. Então é importante que todas as promessas que foram dadas a Abraão, elas foram atribuídas a Abraão, e não só a descendência dos filhos de Israel, mas também é uma promessa universal. E é importante nessa história lembrar que toda a humanidade foi alcançada pela promessa ou pelas promessas que foram feitas ao patriarca Abraão. Então, na próxima aula faremos essa abordagem justamente de Israel agora como nação a partir de Jacó, né? A sua chegada na Palestina, ainda no período do próprio patriarca chamado Abraão, o seu retorno para a terra de Canaã, depois a chegada de Jacó em Canaã, na sua ida para o Egito, o seu retorno novamente para Canaã, a chegada de José no Egito, o governo de José dentro da terra do Egito, porque ali surge a nação de Israel, e a história de Israel tem todo o seu foco dentro desse, que eu vou considerar também patriarca, chamado José. A história pode considerar isso, que cuidou do povo de Israel dentro da terra do Egito, e falar um pouquinho também sobre um personagem que é muito esquecido dentro dessa dispensação, chamado Jó. Talvez seja interessante para nós. Então, fica aqui nosso recado dentro dessa primeira aula. Espero que os irmãos possam entender e aprender alguma coisa com isso. E estamos juntos aí para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Uma excelente aula para todos.